Olá pessoal, unidade 2 do curso de Introdução ao Estudo da História do semestre letivo suplementar da UFBA. Nós estamos falando da relação da história com a verdade e estamos nos ocupando da maneira como os historiadores conformaram esse culto ao verdadeiro, se afastando essencialmente da filosofia e trazendo a ideia de verdade para um plano objetivo, para um plano positivo, para um plano científico. E nós que abordamos outras questões, né, relacionadas ao desenvolvimento da história, mas abordamos essas questões de maneira um pouco mais rápida, porque estamos nos detendo na formatação dessa ideia de verdade. Nós estamos chegando agora ao século XIX, que é o século em que a história se profissionaliza. A história passa a constituir um campo de conhecimento específico que vai formar especialistas, que vai ter seus ritos, suas regras, né? O reconhecimento mútuo entre os pares. Nós estamos falando de um século que é um século importantíssimo para a história, de uma maneira geral, né? Porque o século XIX é o século em que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, começa a alcançar outros países da Europa e apressa o tempo histórico. Então, a percepção da mudança da parte dos europeus, de uma maneira geral, muito especialmente dos ingleses, mas não exclusivamente dos ingleses, também dos outros povos, que vão experimentar transformações profundas também, do ponto de vista dos confrontos políticos, dos conflitos, das revoluções, contra-revoluções, guerras que vão existir, vão significar para o pensamento, para os estudiosos e para a conformação desse campo científico que finalmente vai dotar especialistas da marca de historiadores, ou seja, os historiadores como nós tratávamos eles até o século XIX, existiam apenas como força de expressão. No século XIX eles de fato vão ser historiadores porque vão se formar como historiadores, vão ser reconhecidos como historiadores. Em boa parte desses países a história ela é ensinada, às vezes antes mesmo de chegar às universidades, ela é ensinada no ensino médio. Na França principalmente, em função de um acontecimento chave, de um acontecimento fundamental para a compreensão da história dos franceses e para a afirmação da nacionalidade. Nós estamos falando da Revolução Francesa de 1789. Em função deste acontecimento, a história chega ao ensino médio em 1818. E a forma como os historiadores vão tratar deste acontecimento, a Revolução Francesa, ao longo de todo o século XIX, ela se modifica em função da perspectiva que é adotada pela sociedade, ou seja, da memória que se constrói em cada presente em relação ao acontecimento da Revolução Francesa. O que nós estamos dizendo é que a Revolução Francesa, não podendo ser modificada como um acontecimento em si, ela é compreendida por cada geração que se coloca perguntas novas sobre esse passado, a Revolução Francesa. E essas perguntas novas, elas certamente encontram também respostas que são distintas. Mas essa dimensão subjetiva da forma como os historiadores compreendem a história, que é algo incontornável do trabalho de todo historiador, que está sempre imbricado, que está sempre contaminado, que está sempre atingido pela política, ela tinha contraparte da preocupação desses especialistas de não serem essencialmente subjetivistas, ou seja, quanto mais objetivos eles fossem em relação a este tema ou qualquer outro tema da história, mais científicos eles passavam, porque do ponto de vista deles a história não era, a verdade não era percebida subjetivamente como era na filosofia, mas objetivamente, como é o objetivo ou o desejo dos historiadores. Nós estamos falando então de um momento de muita transformação, e essas transformações, alcançando vários países do mundo, vão impactar o conhecimento e produzir um pensamento adequado a essas transformações materiais da maneira como elas existem. O primeiro grande país a produzir um conhecimento específico para a história é a Prússia, a grande Alemanha, que vai dar aos historiadores a figura de Leopold von Ranke. Ranke e a sua escola historicista rankiana vão marcar a história de modo indelével, porque
toda a historiografia do século XX vai ser constituída a partir do modo como Ranke pensa a história e opera a história, em que pese o fato de que a história produzida a partir de Ranke e de alguns outros alemães não seja popularizada pelo próprio Ranke, ao contrário, vai ser popularizada pelos franceses, que têm uma penetração maior no mundo, né? É Leopold von Ranke que vai criar os principais elementos que vão orientar a formação de um método que vai ser muito caro aos historiadores. E, portanto, se a gente diz que a gente não é rankiano de nenhuma maneira, a gente não pode dizer que a gente não é rankiano, porque todos os historiadores do século XX vão ser, de alguma maneira, tributários do legado que Ranke produziu, né? Como é que Ranke via a história? Em 1831, escrevendo um texto sobre a história universal, né? O conceito de história universal, Ranke aproxima a história da arte, mas separa ela da filosofia. Vejamos o que ele diz aqui no seu texto. A história se diferencia das demais ciências porque ela é simultaneamente uma arte. Vejam, Ranke separa a história das demais ciências, né? Observem que a preocupação de todos é aproximar a história das ciências, mas Ranke sabiamente separa a história das ciências porque demonstra que a história é também uma arte. Mas vejam o modo como ele vai abordar isso. Ela é ciência na medida em que recolhe, descobre e analisa em profundidade. E arte na medida em que representa e torna a dar forma ao que é descoberto, ao que é aprendido. É arte na medida em que volta a dar forma ao que é descoberto, ao que é aprendido. Enquanto ciência, prossegue Ranke, ela se aproxima da filosofia, enquanto arte, da poesia. A diferença está no fato de que filosofia e poesia, de maneira análoga, se movimentam no plano das ideias, enquanto a história não tem como prescindir do plano do real. Então, quando ele diz que a história se afasta da ciência, é porque ela simultaneamente também se afasta da filosofia, já que a ciência surge da filosofia e pensa o real a partir das ideias, e pensa a verdade a partir das ideias, enquanto a história, ao se afastar da filosofia e da ciência, pensa a verdade a partir do real. Essa operação de aproximação da história do real é o que vai fazer com que os historiadores em seguida, né, alguns muito críticos de Ranke, especialmente historiadores do século XX, venham a chamar a escola rankiana de escola positivista, o que é na verdade um erro, porque a escola rankiana é a escola historicista, ela está nos marcos de uma filosofia historicista, né, que observa a história como um campo de conhecimento relativo ao contingente, ao singular, ao ideográfico, como nós vamos ver já já. Mas vejam, se Ranke foi o grande formulador de uma concepção de história que nasce na Alemanha, que se espraia para o mundo todo, quem vai divulgar esse tipo de história são os franceses, né? Muito especialmente os franceses Langlois e Saint-Ubou, através do seu livro de introdução aos estudos da história. A história ensinada na França desde 1818 no ensino médio, ela passa a ser uma disciplina universitária em 1880. Então ela forma as primeiras cadeiras, as primeiras cátedras e vai conformando esse campo de cientistas, e esse campo de cientistas também se vale das revistas que são criadas neste período, especialmente a Revista de Questões Históricas, que é uma revista animada por historiadores legitimistas, né, vinculados à política dos Bourbons, né, à monarquia dos Bourbons. Essa revista de Questões Históricas é criada em 1866, ela vai se valer de aspectos que tinham sido pensados na historiografia alemã para adotar na historiografia francesa, mas é a partir da década seguinte, em 1876, quando é criada a Revista de Questões Históricas, que a escola metódica, né, a revista histórica, né, em 1876,
não confundam, a Revista de Questões Históricas é de 1866 e a Revista Histórica de 1876. Então essa Revista Histórica de 1876 é que conforma a escola metódica, que ainda que dialogando com a historiografia alemã, também lança fundamentos de uma forma de abordar o real, né, que pensa um princípio de objetividade, de cientificidade, que tem uma relação com a verdade que se dá por fora do conhecimento filosófico, por fora do mundo das ideias, por fora da metafísica, né? Vamos voltar um pouco para a Alemanha. Nós estamos falando de França e de Alemanha, que são dois países que têm tradições filosóficas muito distintas. Enquanto na França a tradição filosófica carece de uma maior fundamentação ou de uma maior fermentação, na Alemanha nós temos uma tradição filosófica muito prodigiosa, muito importante, que é a tradição filosófica de diversos autores, especialmente Kant, especialmente Hegel, que são muito importantes para a história, que vão ser fundamentais para os historiadores do século XX, né? Assim como Marx também, né? São autores que são muito importantes para os historiadores do século XX, mas que curiosamente dialogam um pouco com os historiadores seus contemporâneos, né? A propósito disso, Hegel dizia em relação aos historiadores do seu tempo que eles funcionavam como uma espécie de criadas de quarto dos grandes reis, porque só se atinham a detalhes, só se atinham a aspectos que eram irrelevantes, porque Hegel pensava nos grandes movimentos da história, não estava pensando sobre essa verdade em que os historiadores estão debruçados, uma verdade que é contingente, singular, ideográfica, né? E também erudita, né? É um acúmulo de conhecimento que permite ao historiador dizer como é que foi o passado. Então Hegel está pensando nos grandes movimentos, né? Como Kant também pensava nos grandes movimentos, no imperativo categórico, e Marx depois pensou nesse movimento, tomando a dialética de Hegel, pensando o seu materialismo histórico como um ponto de encontro entre o real, né? Humano, essencialmente humano, e a necessidade histórica que passava ao largo da vontade humana, né? Mas voltando para a França, nós estamos falando então de duas revistas que vão alimentar o debate histórico, que vão alimentar uma certa percepção da nacionalidade francesa, porque a história vai servir também para aproximar as novas gerações dessa nacionalidade. Então vejam que a história do século XIX muito a propósito das transformações do mundo, também está a propósito dos objetivos dos países que estão se unificando, que estão se fortalecendo, que estão travando embates políticos, às vezes guerras reais, como é a guerra franco-prussiana de 1870, né? A guerra que leva os alemães a vencerem os franceses em Sedan e capturarem o imperador Napoleão III, abrindo as portas para o início da Comuna de Paris, né? E esse acontecimento tem um impacto também no conhecimento da história. Então essas transformações do mundo real, elas vão impactar o conhecimento histórico, mas também vem a propósito do fortalecimento dessas nações, né? Nós estamos falando de uma época em que os nacionalismos vão se exacerbar, em que o imperialismo vai se conformar, em que boa parte desses países europeus vão buscar colônias na África, e às vezes o projeto de vários historiadores está coadunado, está vinculado a este propósito, no sentido de afirmar as nações, a nacionalidade como um ponto de encontro do desenvolvimento, um ponto de chegada do desenvolvimento histórico, o que permitiria a este ponto de chegada o acesso a povos que não têm história, povos que são entendidos pelos europeus como povos bárbaros, né? Então a história também serve para justificar o imperialismo, porque ela se conforma também nesse momento em que os europeus vão desencadear a busca das nações africanas, né? Mas assim, do ponto de vista do conhecimento, do desenvolvimento da epistemologia histórica, né? A história vai ser entendida como um axioma de uma ciência positiva. Vejamos o que François Dossey diz aqui na página 40
do seu livro, né, citando Gabriel Monod, que é um dos principais representantes da escola metódica, né, Gabriel Monod. Então, Monod vai dizer: nós não tomamos nenhuma bandeira, não professamos nenhum credo dogmático, não nos submetemos às ordens de nenhum partido. O que não quer dizer que nossa revista será uma Babel em que todas as opiniões virão a se manifestar. O ponto de vista estritamente científico ao qual nos apegamos será suficiente para dar à nossa coleção a unidade de tom e de caráter. Né? Então vejam, apesar de toda a pressão política e do aspecto da nacionalidade que se desenvolve e que influencia vários historiadores, o discurso epistemológico dos historiadores é um discurso que visa a imparcialidade. Né? Em muitos casos, esse desejo de imparcialidade vai fundamentar um tipo de prática que consolida o campo de conhecimento de modo que esse campo de conhecimento, se não está impermeável às influências políticas, porque já vimos que há uma revista legitimista e há uma revista republicana, né, revista histórica de Gabriel Monod, né, de Ernest Lavisse, de Fagnier, de Fustel de Coulanges, é uma revista de republicanos, né? Se já vimos que as questões políticas elas impactam, né? A tentativa de tornar o conhecimento impermeável às decisões, ao pragmatismo, né? E os próprios anseios dos governos constituídos e do Estado é um aspecto positivo, né? dessa formatação desse campo de epistemologia que no século XIX vai ser fundamental para a profissionalização da história. Né? Então essa visão, ela se não é impermeável completamente, ela é desejadamente objetiva. Né? Ainda que esses historiadores tenham uma visão progressista da história, ainda que esses historiadores tenham em sua perspectiva, ao abordarem a história, uma finalidade moral, né? E uma expectativa de rearmamento moral da nação. Né? Então tem uma finalidade nacional e uma expectativa de rearmar moralmente a nação. Né? Afinal, nós estamos falando de franceses que tinham sido derrotados na Batalha de Sedan, e essa derrota foi muito importante, muito impactante na cultura francesa, na memória dos franceses, né? Porque os franceses vão perder a região da Alsácia e da Lorena e vão ser humilhados, né? E depois vão ter um levante em Paris, né? O levante do proletariado na Comuna de Paris. Então isso termina sendo um ponto de atenção dos historiadores que pretendem constituir uma finalidade nacional para o fortalecimento do Estado, né? Mesmo com a busca da objetividade, a busca da verdade a todo custo, né? Mas esse fortalecimento do Estado também ele pressupõe um rearmamento moral da nação. Né? Então a disciplina de história vai se tornando autônoma, vai se afastando da filosofia, vai se afastando das letras, vai conformando esse campo de conhecimento específico para permitir que os profissionais operem. E esses profissionais vão dialogar muito sobre o que é o conhecimento, sobre o que é a metodologia, sobre o que é a pesquisa, sobre o que é a verdade. Então o culto do verdadeiro vai passar essencialmente por essa disposição de tomar o real como o verdadeiro. E é por isso que os historiadores do século posterior, século XX, vão ser tão críticos desses historiadores do século XIX. Né? Ainda que reconheçam a importância deles, eles vão dizer que esse culto do real, do verdadeiro, terminou criando uma espécie de fetichismo do documento, de fetichismo do Estado, de fetichismo de uma espécie de história político-administrativa dos grandes acontecimentos, dos grandes homens, e que esse tipo de história só cabia ao século XIX. Né? Vejamos, essa crítica é uma crítica muito dura, embora tenha razão de ser, para afirmar o advento de um outro tipo de história, uma história cultural, uma história social, uma história econômica, como surge no século XX, né?
com a Revista dos Anais, né, a partir de 1929, né, a Revista dos Anais, Lucian Febvre e Marc Bloch, né, que depois vai conformar a historiografia dos Anais. Embora essa crítica seja essencial para a afirmação deste novo movimento, que é um movimento que deixa para trás a história política, ela termina diminuindo a importância da história do século XIX, porque essa história do século XIX, de maneira nenhuma, deixa de compreender que o fazer historiográfico é também um procedimento subjetivo, é também um procedimento dedutivo, é também um procedimento que pressupõe um conhecimento indireto do passado. Né? O que eu estou dizendo é que nenhum historiador do século XIX acreditava, como se disse no século XX, que a história era feita exclusivamente por documentos, esses documentos falavam por si, que a verdade estava toda nos documentos. Não, eles acham que os documentos são fundamentais, que quanto mais isentos em relação a esses documentos os historiadores estiverem, tanto melhor a história que eles produzirem será. Né? Então essa disciplina que vai se conformando, né, no século XIX, ela vai dizendo que a história é uma ciência, mas uma ciência diferente das outras ciências, porque é uma ciência do singular, do contingente, do ideográfico, né? Uma ciência do detalhe, uma ciência erudita, uma ciência que não é capaz de dizer das causalidades, né? Ou não se preocupa essencialmente com as causalidades, como são as ciências nomotéticas, que são as ciências em oposição às ciências ideográficas. Né? Então esse tipo de ciência vai conformar, né, o campo e delimitar as regras de autenticação da verdade histórica através desse tipo de conhecimento que, mesmo que pressupunha a disposição da objetividade, ele, por ser um conhecimento indireto, ele também é um atributo da imaginação, é um atributo da subjetividade. Então vamos voltar aqui a François Dossi, novamente citando Gabriel Monod, né, para ver como é que este autor vai dizer do conhecimento ideográfico, né, da ciência do contingente. Né? Então, citando, né, abre aspas, de início observa-se o documento. Ele é igual ao que era quando foi produzido, né? Não se deteriorou depois. Procura-se saber como ele foi fabricado para restituí-lo à necessidade de seu teor original, depois de determinar sua proveniência. Então vejam, Gabriel Monod está falando do documento. Não pode haver história se não tiver o documento. O documento é o testemunho de um tempo. É ele que diz de um tempo. Mas ele só diz do tempo se o historiador indaga. Né? Nós vamos chegar lá. Esse primeiro grupo de pesquisas prévias, que incide sobre a escrita, a língua, as formas, as fontes, etc., constitui o domínio particular da crítica externa ou crítica de erudição. Então, indagar o documento, né, verificar a sua autenticidade, ele constitui o ponto de partida do conhecimento histórico, e esse ponto de partida ele configura aquilo que se chama de crítica externa. Então a crítica que se estabelece se um documento é autêntico ou não, né? Se ele é alguma coisa que existe da forma como se está compreendendo que ele existe, né? Ou se é uma fraude. Né? Então, prosseguindo, em seguida intervém a crítica interna. Ela trabalha por meio de raciocínios, por analogia, emprestados à psicologia geral, para representar os estados psicológicos que o autor do documento atravessou. Sabendo o que o autor do documento disse, pergunta-se o que ele quis dizer, se ele acreditou no que disse, se ele foi induzido a acreditar no que acreditou. Né? Então essa citação, que não é de Gabriel Monod, é de Langlois e Saint-Aubut, né, do livro de Introdução aos Estudos da História, dá uma dimensão do modo como os historiadores compreendem a verdade. Então essa verdade ela deve ser estabelecida no ponto de partida, né, através dos mecanismos da crítica externa, que é uma crítica que estabelece a autenticidade do documento, e a crítica interna, que é a crítica que verifica se internamente do documento a verdade pode ser encontrada. Né? Então essa história, ela é entendida como
de alguma forma subjetiva, né? E mesmo que essa subjetividade ela não determine se o trabalho do historiador, se o resultado do trabalho do historiador, a história que ele produz, ela é verdade do ponto de vista subjetivo, ela só vai ser tomada por verdade, né, a partir do reconhecimento da maneira como os historiadores operaram, especialmente se operaram de modo imparcial, objetivo e científico, né? Ainda que esse desejo muitas vezes não possa ser plenamente satisfeito por todos os motivos que nós dissemos e por tudo que já sabemos em relação à história, né? Esse desejo da objetividade é um fundamento essencial para a construção do conhecimento histórico e para o culto do verdadeiro, né? Então a grandeza desse historiador, do ponto de vista de Langlois Saint-Beuve, de Gabriel Monod, né, de Lavice, né, e outros autores franceses, a grandeza desse historiador, ela está sobretudo em controlar a sua subjetividade, em controlar os seus anseios e as suas opções políticas e operar com as mãos limpas em relação à história, né, e operar objetivamente em relação à história, né? Então esses autores eles compreendem que a história é em larga medida um campo do conhecimento indireto, dedutivo, um conhecimento que passa, mesmo que com acesso ao material objetivo, que é o legado do passado através dos documentos, dos testemunhos, né? Esse material objetivo que é acessado pelos historiadores é subjetivamente operado, porque não há como esses documentos falarem por si, como depois se disse que o século XIX imaginava, né? Não, ao contrário, esses documentos não falam, a não ser que os historiadores trabalhem em relação a esses documentos, operando com objetividade. E vamos voltar à Alemanha para ver como é que Wilhelm von Humboldt, né, como é que ele pensa essa ciência histórica como ciência do raciocínio, né? Em 1821 ele vai falar sobre as tarefas do historiador e Humboldt vai dizer: a tarefa do historiador consiste na exposição do acontecimento. Tanto maior será o seu sucesso, quanto mais pura e completa possível foi esta exposição. Esta é a primeira e inevitável exigência do seu ofício, e simultaneamente o que ele pode pretender de mais elevado. Visto por este lado, o historiador se mostra receptivo e reprodutor, jamais autônomo e criativo. Vejam que Humboldt está exigindo aqui, está apelando à forma objetiva dos historiadores operarem. Mas se o texto se resumisse a essa frase aqui, ele não seria de todo verdadeiro em relação ao que eu acabei de dizer, que os historiadores são também subjetivos. Então vejamos o que Humboldt diz em seguida. No mundo dos sentidos, porém, o acontecimento só é visível parcialmente, precisando o restante ser intuído, concluído, deduzido. O que surge desse mundo se encontra disperso, isolado, estilhaçado, permanecendo alheio ao horizonte da observação imediata, o elemento que articula esses fragmentos, que põe o particular sob sua verdadeira luz e que dá ao todo a sua forma. A observação imediata só capta a concomitância e a sequência das circunstâncias, jamais o contexto casual, interno, no qual exclusivamente se encontra a verdade essencial. Então essa verdade essencial só pode ser alcançada pelo indivíduo que subjetivamente opera sobre o material que é tomado do passado, que é compreendido a partir da crítica externa e interna como verdadeiro, como positivo, como objetivo, mas o historiador, ao operar, ele opera do lugar da sua subjetividade, ou seja, o culto do verdadeiro é um culto do verdadeiro que afasta o historiador do filósofo, porque esse verdadeiro não é exclusivamente subjetivo, ele não é metafísico, mas ao mesmo tempo ele conforma uma expectativa de que esse verdadeiro submeta à objetividade, ao escrutínio do raciocínio, do subjetivo, do indivíduo que opera em relação a este passado. E esse culto do verdadeiro, ele
define uma epistemologia própria para a história do século XIX, que é a história como nós passamos a compreender no século XX. Então, neste ponto, eu encerro a aula aqui, né, e digo que a profissionalização dos historiadores foi fundamental para a gente compreender como é que vai ser a história do século XX.